E nesse ponto que você tocou, vem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Quando você manda uma mensagem para uma pessoa, vamos supor, isso eu quero que todos vocês que estão aí pensem comigo aqui, raciocinem, tá? Quando você manda uma mensagem para uma pessoa e no primeiro momento ela não te responde, vamos supor que você tá com o seu namorado e ele tem o TDAH aí, então ele é uma pessoa que não tá totalmente disponível para você no momento que você quer, porque ele tem as prioridades dele, ele precisa focar em outras coisas. Quando você manda uma mensagem para ele, ele não te responde. Qual o sentimento que vem dentro de você? Ele não me ama, ele tá me negligenciando, será que ele realmente é recíproco comigo? Será que eu tô dando demais a minha atenção e ele não tá sendo recíproco comigo? Vem todos esses sentimentos internos, né? E não necessariamente esses sentimentos, eles de fato são aquilo que é. Pode ser que seja só uma perspectiva sua. E aí que vem o ponto, de onde vem isso? Por qual motivo você sempre se sente rejeitado, excluído, com medo das pessoas estarem fazendo um tipo de joguinho com você ou não dentro de uma relação, com medo de dar demais e não receber na mesma proporção? Por qual motivo você sente esse sentimento dentro de você? É um medo? É um trauma? Porque grande parte das vezes que a gente cobra coisa das pessoas está muito mais relacionado É um com a gente. espelhamento, É um né? espelhamento. É muito mais sobre a forma como nós nos sentimos dentro do que, de fato, algo que deve ser suprido pela outra pessoa. Porque quando a gente está presente com quem a gente é, quando a gente sabe que a gente está fazendo uma entrega genuína para outra pessoa, que inclusive é o que acontece muitas vezes com o TDAH, apesar da gente não lembrar de responder na hora que você quer, ou de mandar uma mensagem falando que a gente está bem, que a gente chegou, cheguei em São Paulo, tá tudo certo. Às vezes a gente não lembra de avisar. Mas da mesma forma, a gente te considera na mesma proporção, porque não é sobre aquilo que você faz, é sobre aquilo que você é. Então, onde que está esse lugarzinho de falta, né? Dentro de todas as pessoas, porque hoje as relações elas se tornaram um jogo, uma cobrança. E será que os relacionamentos, eles realmente precisam ser assim? Será que o relacionamento foi feito para ser assim? Um jogo de desinteresse, um jogo de cobrança. Então, eu acho que o caminho é a gente olhar para dentro sempre, sabe? Em qualquer tipo de relacionamento, porque assim a gente permite que o outro seja ele e a gente pode ser a gente. Com certeza. E essa questão do TDAH, eu vejo muito como uma reclusão. São pessoas que gostam das coisas feitas ao seu modo, do silêncio, da paz, como você falou. Isso é um comportamento que nós vemos que é mais comum no Sim. TDAH. E aí, o que acontece? Eu já vivenciei pessoas, né, no meu ciclo de amizades ali que tem TDAH também, que falam, Jéssica, não te mandei uma mensagem porque eu não queria gerar demanda, porque eu te mando uma mensagem, você vai me responder, eu vou ter que te responder de volta, isso não vai acabar, então eu prefiro não mandar. É um comportamento que eu vejo que até as pessoas que têm sofrem um pouco por conta da expectativa do outro. Então, levando esse ponto de vista do outro para quem convive com quem tem TDAH, qual é a melhor opção no tratamento? É a falta de cobrança, não cobre. Por mais que você esteja sentindo, saiba que é um diagnóstico ali. Você, como TDAH, explique para o amigo, para as pessoas que te rodeiam, que você tem o TDAH. Como que funciona essa relação em sociedade? Eu acredito que essa relação em sociedade, ela parte primeiro de nós olharmos para dentro de nós. Isso é tanto para quem tem o TDAH e como não tem, quem não tem, né? Porque a partir do momento que você tem clareza que a pessoa tem o TDAH, as pessoas falam: ai, Clara, como que eu vou saber que realmente ele faz isso porque ele é TDAH ou ele só não está se debruçando em cima de um diagnóstico? Então, essa pergunta ela acontece bastante. Então, diálogo. É você conversar, você entender se aquela pessoa, como aquela pessoa é. Porque eu vejo muitas pessoas entrando em relações querendo que o outro seja da forma que ela quer que ele seja, não de fato da forma que ele é. Então, eu quero que ele me dê atenção, mas será que essa pessoa, quando você conheceu ela, ela já era uma pessoa que entrega atenção para todo mundo? Será que ela é uma pessoa que ela é capaz de suprir a expectativa que você tem sobre ela? Porque é muito mais sobre a gente do que sobre o outro mesmo. Então, é muito difícil a gente entrar num relacionamento querendo que a pessoa seja como a gente quer que ela seja. As Não. demandas são Sim, diferentes, as né? demandas são diferentes. Então, esteja aberto a perceber como o outro é,
Quais são as qualidades e os defeitos dessa pessoa? E o outro a mesma coisa. Entrou numa relação, seja de amizade, seja de relacionamento, seja na família, no pai, na mãe. Conheça essa pessoa. Entenda que ela é um ser humano, ela tem qualidades e defeitos. E quais são eles? Porque a partir do momento que você conhece essa pessoa, ela não nasceu, ela não ficou TDAH do nada, ela sempre foi assim. E aí que vem, será que ela vai conseguir suprir a expectativa que você tem sobre ela? Porque se ela não for conseguir, às vezes é melhor você nem se relacionar. Clara, eu gosto muito de tocar aqui no assunto das demonstrações de amor. As 5 linguagens do amor, você já leu? Eu já ouvi As 5 falar. Sim. demonstrações. E o TDAH tem uma demonstração específica para sentimento? Tem uma linguagem que ele se sente mais confortável? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa mesmo. Não tem um comportamento. Não, Sim. mas normalmente vai variar de pessoa para pessoa, porque essa linguagem de amor ela é algo muito pessoal. Uhum. Então, o que eu falo sempre para as pessoas é: às vezes ele não te corresponde em relação à mensagem, em relação a conversar com você com muito carinho no WhatsApp, em relação a te ligar, essa presença 24 horas. Mas ele vai te demonstrar de outras formas. E você precisa estar presente para perceber quais são elas. Então, quando ele está com você, ele é uma pessoa que faz questão de você, Tempo de qualidade. que te prioriza, sabe? Que tá ali, que demonstra. Quais são as formas que essa pessoa demonstra? Você precisa estar presente para perceber. Então, porque cada pessoa tem aquilo que ela tem de melhor. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito. Eu sou muito de doar minha energia pro outro, de cuidar, sabe? Quando tá comigo, eu sou aquela pessoa que sempre que você precisar de mim, eu vou estar ali. Eu tenho um coração muito puro para tudo que chega até mim. Eu sempre vou estar ali para te escutar, para te entregar o meu melhor naquele momento. Então, Mas não conte com você para dar um bom dia e falar que você já tomou Nescau hoje, porque não vai rolar. E vai ficar chato eu ter que te falar todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, qual que é o melhor dessa pessoa? Tira o melhor dela, né? A gente é muito acostumado a olhar o pior dos outros. A gente está sempre olhando um defeitinho, um incômodozinho. E às vezes a gente esquece de olhar que o outro também tem coisas muito positivas. E quais são elas, né? Perfeito. Nós estávamos falando também sobre esse diálogo, essa conversa sobre o TDAH. O que vem acontecendo muito nas redes sociais, nas mídias, as pessoas estão falando mais sobre, e nós estávamos até falando no off aqui, que eu falei, olha, tenho as minhas dúvidas, porque muita gente pega o hype e vai falar sobre coisas que não entende, vai propagar, às vezes, informações que não são tão verídicas, e aí você já foi numa outra linha, né? Qual é a sua opinião sobre o TDAH falado nas mídias sociais? Perfeito. Eu percebo que, assim, tudo aquilo que não é visto, não é conhecido e não é lembrado. Então, a partir do momento que você não coloca, por exemplo, a sua personalidade, vamos dizer aqui no podcast, né? A partir do momento que você não coloca a sua personalidade, o seu rosto, que você vai expressar a sua diferença e que você, às vezes, vai aparecer em vários outros lugares, no Instagram, no YouTube, num programa de televisão, ou até mesmo num podcast, como eu tô aqui. A partir do momento que você não for vista, você não vai se tornar conhecida, né? O Instagram, hoje, ele é um meio muito grande para a gente se tornar conhecido, para a gente fazer aquilo, criar uma proporção muito maior do que ela de fato é. E criar conexão, E criar né? conexão. Então, é a forma mais fácil que nós temos de gerar conhecimento sobre qualquer coisa. Seja de um podcast, seja sobre um transtorno, seja sobre uma profissão médica, uma profissão de marketing. O Instagram, ele é a fonte das coisas se tornarem conhecidas. A partir do momento que eu não conheço, aquilo não é importante, não é conhecido e eu rejeito. Isso é o sistema natural do ser humano. Então, aquilo que você não conhece, você não vai querer perto de você, porque você não sabe quais são as consequências que aquilo pode trazer na sua vida. Você não tem clareza, então, automaticamente, você rejeita. Esse é o padrão natural do ser humano. Então, o que eu percebo, tá? Apesar de criar-se uma proporção grande de pessoas que distorcem o assunto, que às vezes não tem o diagnóstico, mas fala que tem.
quanto mais as pessoas falam, mais esse nome é conhecido e mais ele entra na mente das pessoas para que elas procurem sobre isso. Então, por um lado, pode parecer muito negativo ter as pessoas que falam o negativo disso, mas isso vai ter em todos os lugares. A mesma coisa do meu Instagram, eu tenho pessoas ali que falam muito mal de mim, que vão contra o meu posicionamento, mas eu tenho muito mais pessoas que abraçam isso, que gostam disso. E as pessoas que falam mal, elas me ajudam a crescer ainda mais, porque elas me dão engajamento. Então, esse é o ponto aqui que eu trago sobre o transtorno, porque o TDAH e o autismo, eles precisam ser conhecidos. Para quê? Para as pessoas entenderem que não existe só a forma delas de funcionar no mundo. A nossa forma existe, ela é diferente e ela não pode mais ser negligenciada porque nos traz muito sofrimento. Então, a minha perspectiva é, eu, enquanto TDAH e autista diagnosticada, quanto mais as pessoas falarem sobre esse nome, quanto mais as pessoas irem na roda dos amigos, na roda da família, no Instagram e falar, mais pessoas vão saber, ó, TDAH, autismo, isso existe. Então, agora eu vou pesquisar mais sobre o que será que é isso. E isso abre margens para que o assunto se expande, a consciência, essas pessoas cheguem nas pessoas que são sérias dentro disso. Então, eu não vejo de uma forma negativa, porque eu quero mais é que as pessoas conheçam, porque só eu sei o quanto eu já sofri com o preconceito mesmo, pela falta de conhecimento sobre ambos os transtornos. E me fala uma coisa, esse preconceito vem também um pouco dessa questão das pessoas colocarem o TDAH como, ai, isso é mimimi. Nossa, mas todo mundo tem alguma coisa hoje em dia. Essa romantização de transtornos, você acha que o preconceito vem daí? Em parte, sim, mas em sua maioria, não. Eu vejo que o preconceito ele vem muito mais das pessoas que não têm, de fato, clareza do que se trata, do que é, como que é, por quê, como que uma pessoa que é assim age. E o fato das pessoas não entenderem o que é, como que é os comportamentos, que a gente tem uma forma diferente de ser, gera um preconceito muito grande de, isso aí é besteira. Você não é uma pessoa que tem um comportamento diferente. Você é uma criança difícil. Então, é a falta de conhecimento. Pode parecer que seja o fato de ter virado modinha de estar crescendo, mas, na realidade, a origem ela é muito maior, sabe? Ela é realmente de uma falta de conhecimento e hipocrisia das pessoas mesmo, por não saberem, né, como que é ser uma pessoa que tem a lente do mundo diferente da delas. Então, por isso que eu te falo, quanto mais ficar conhecido, melhor é. Porque as pessoas precisam entender que existem pessoas com lentes diferentes da delas e precisa respeitar tudo isso. Perfeito. Né? Aí você já me deu um gancho para a gente continuar aquele assunto que nós falamos antes do intervalo, que é o diagnóstico combinado. Porque muitas vezes você acaba se identificando com algum sintoma do TDAH, mas tem alguns outros sintomas que você fala, poxa, isso não está se encaixando. De repente, assim como você, as pessoas têm um diagnóstico duplo. Sim. Vamos lá. O que é ser uma pessoa TDAH e autista combinado? Vou te trazer pontos que são, assim, sutis, mas que geram uma diferença tremenda. O TDAH, normalmente, ele é muito desatento. Então, ele não vai perceber detalhes. Então, vamos supor, se entrar uma pessoa nova em uma recepção, a pessoa que ela realmente tem um TDAH hiperativo, muito difícil dela prestar atenção e ver que aquela pessoa nova entrou ali. Ela tá no meio das outras, ele não vai perceber. Então, ele tá muito preso no mundo dos pensamentos dele ali e nas coisas que ele tem que fazer, desatento mesmo, ou no celular. Agora, o autista não. O autista, ele vê detalhes. Então, para mim, até uma luz tem beleza. Até um papel tem beleza. Eu enxergo o detalhe de todas as coisas e eu vejo isso de uma forma muito nítida e muito linda. Então, se entrar uma pessoa na sala, se eu estiver hiperfocada em algo, vamos supor, hiperfocada em você na nossa conversa, eu não vou ver a pessoa. Mas se eu não estiver fazendo nada, eu não vou me perder nos meus pensamentos, eu vou ver os detalhes da pessoa, do lugar, eu vou ver tudo que está em volta de mim. Então, o autismo, ele traz uma perspectiva completamente ampla e diferente do mundo. A gente vê as coisas de uma forma muito mais nítida e detalhada. A gente escuta as coisas de uma forma muito mais ampla. Tudo é diferente. Então, quando a gente traz para um diagnóstico combinado, né?
É como se ficasse uma dualidade extrema dentro da cabeça. Então, eu tenho um lado extremamente desorganizado, confuso, cheio de pensamento, e eu tenho um lado que ele não tem nada. Ele é todo organizado, limpo, Metódico. tranquilo, metódico e detalhado em todas as coisas que são. Quando você une esses dois padrões, ora a pessoa vai estar mais agitada, desatenta, cheia de pensamentos, ora ela vai estar muito organizada, certinha, detalhada, prestando atenção, hiperfocada. E aí isso vai camuflando um diagnóstico 100% TDAH ou 100% autista. E aí Deu para compreender? deu sim. No caso, o desafio é encontrar o meio termo. É Sim. equilibrar os dois diagnósticos.